Meu nome é Letícia Alencar de Castro Lima e hoje irei apresentar o meu olhar ambiental com foco na unidade 7, que fala sobre a responsabilidade por danos ambientais. Como doutrina, eu utilizei o Luiz Paulo Sirvinskas. Conceito de meio ambiente. O conceito de meio ambiente, por seu turno, foi inserido em nossa ordem jurídica pela Lei Federal nº 6.938, de 1981. A denominada Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 3º, inciso 1º, conceituou o meio ambiente como conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Como se observa, o conceito de meio ambiente é o mais amplo possível, pois vai atingir tudo aquilo que permite a vida, que a abriga e rege. Abarca ele, por conseguinte, vida humana, animal e vegetal. Outrosim, ao referir-se a aspectos físicos, químicos e biológicos, quis o legislador deixar claro que o meio ambiente possui estreita ligação com todos os elementos que, com maior ou menor intensidade, interferem sobre alguma forma de vida. Com efeito, a condição de existência de qualquer coisa, desde um objeto até uma forma de vida, é possuir em sua composição ao menos um elemento físico, químico ou biológico. Assim sendo, o conceito engloba tudo o que nos cerca, desde as águas do mares, rios e lagos, até as cadeias de montanhas, desde as formações florestais até os núcleos urbanos, e desde a atmosfera até o subsolo, desde elementos da natureza até simples objetos de uso cotidiano. O meio ambiente como um interesse comum para a humanidade. A Constituição Federal, em seu artigo 225, dispõe que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo e um direito de todos os cidadãos, das gerações presentes e futuras, estando o poder público e a coletividade obrigados a preservá-lo e a defendê-lo. A lei fundamental reconhece que as questões pertinentes ao meio ambiente são de vital importância para o conjunto de nossa sociedade, seja porque são necessárias para a preservação de valores que não podem ser mensurados economicamente, seja porque a defesa do ambiente é um princípio constitucional geral que condiciona a atividade econômica em busca de um desenvolvimento sustentável. A tutela jurídica do meio ambiente. O direito constitui área do conhecimento humano destinado a regular a vida em sociedade, sendo constituído de sistemas formados de normas e princípios estabelecidos em conformidade com a atividade humana que pretende regular. Sendo a Constituição Federal o arcabouço e fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico, temos que é o direito constitucional a informar as diretrizes ao legislador ordinário e ao intérprete na elaboração e execução de normas e princípios dos demais ramos da ciência jurídica. É nesse sentido que a Constituição Federal de 1988 inova não só para estabelecer o meio ambiente como direito fundamental, mas também em determinar a adoção de medidas concretas em defesa desse bem jurídico, através da atuação do direito administrativo, do direito penal e do direito civil. Responsabilidade por danos ambientais. O conceito de responsabilidade. A palavra responsabilidade vem do latim responsus e do verbo respondere, que significa responder, afiançar, pagar. A responsabilidade tem o sentido de fazer adimplir, fazer cumprir uma obrigação de caráter transitório, estabelecida entre um sujeito ativo, sendo esse o credor, e o sujeito passivo de caráter devedor, seja entre particulares ou sobre o Estado. A ideia de responsabilidade também advém da noção de lesão a um bem jurídico. No âmbito do direito ambiental, existem diversas formas de responsabilização que exprimem, em suma, a obrigação de responder por algo relacionado ao dano ambiental e ao descumprimento de normas titulares da matéria tratada.
A doutrina denomina de tríplice responsabilização, sendo os 3 tipos de responsabilidade na matéria ambiental que são responsabilidade civil, responsabilidade administrativa e responsabilidade penal. As sanções também advêm das responsabilidades civis, penais e administrativas, onde o seu objeto principal é a sua tutela. Responsabilidade administrativa. A tutela administrativa do meio ambiente tem fundamento no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. Diz o citado dispositivo que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Quase 10 anos depois da promulgação da Constituição Federal, vem a lume finalmente a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas no meio ambiente. As infrações, o procedimento e as sanções administrativas encontram-se disciplinadas nos artigos 70 a 76 da citada lei. Tais dispositivos foram regulamentados pelo Poder Executivo Federal mediante o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que revogou as demais normas na parte que regulamentava aquelas sanções. Referido decreto revogou expressamente o Decreto nº 3.179, de 21 de setembro de 1999. Este decreto foi substituído porque havia muitas dificuldades na cobrança das multas. Pelo decreto anterior, o infrator podia recorrer, utilizando-se de 4 instâncias. O atual decreto reduziu para 2 instâncias, tornando mais célere o procedimento administrativo. Só que, para se ter uma ideia, menos de 1% das multas aplicadas por causa do desmatamento na Amazônia foi recolhido aos cofres públicos. Pretende-se com esse decreto aumentar para mais de 200% de arrecadação no caso de desmatamento ilegal. Nos demais casos, somente 6% das multas aplicadas em decorrência dos crimes ambientais aplicadas são pagos. No final de 2008, o então presidente da República baixou outro decreto, que seria o Decreto 6.686, de 10 de dezembro de 2008, alterando e acrescentando dispositivos ao Decreto número 6.514 de 2008, que dispõe sobre infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelecendo o processo administrativo federal para apurar essas infrações. Em 2010, o ex-presidente da República baixou o novo Decreto número 7.404, de 23 de dezembro de 2010, acrescentando os incisos 9 a 17. E os parágrafos 1º ao 6º no artigo 62 do Decreto número 6.514 de 2008, para estabelecer novas penalidades relacionadas à Política Nacional dos Resíduos Sólidos. O IBAMA, com base nesse decreto, baixou a Instituição Normativa número 14, de 15 de maio de 2009, com 166 artigos, regulamentando os procedimentos para apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. A imposição das sanções, a defesa ou impugnação, o sistema recursal e a cobrança de multas e sua conversão em prestação de serviços de recuperação, preservação e melhoria da qualidade ambiental no âmbito do IBAMA. Não há dúvidas de que o poder público, através de seus agentes, pode aplicar sanções administrativas contra o infrator que descumpre as normas legais ou regulamentares. Sua competência está restrita ao seu poder de polícia ambiental. Para se aplicar uma sanção, no entanto, é necessário seguir todo um procedimento administrativo. Todos os entes da federação podem criar infrações administrativas ambientais e estipular as respectivas sanções. No entanto, somente a União pode criar tipos penais. Previsão essa da Constituição Federal, em seu artigo 22, inciso 1º.
Essa competência decorre também do artigo 23 da Constituição Federal, que é a competência material comum. Para Luiz Paulo Sirvinskas, infração administrativa ambiental é toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, sendo punida com as sanções do presente diploma legal, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas na legislação. O agente autuante, ao lavrar o auto de infração, indicará a multa prevista para a conduta, bem como, se for o caso, as demais sanções estabelecidas no decreto, observando-se a gravidade dos fatos, ou os antecedentes e a situação econômica do infrator. Constitui reincidência a prática de nova infração ambiental cometida pelo mesmo agente no período de 5 anos. Responsabilidade civil. O direito civil é o ramo do conhecimento jurídico que regula a relação entre os particulares em interesses eminentemente privados. Entretanto, em se tratando de meio ambiente, temos uma exceção a esta regra, porquanto no polo ativo de uma relação obrigacional poderá figurar entes da administração pública, na salvaguarda de direitos coletivos, a exemplo da tutela ambiental. O direito civil oferece à tutela ambiental os conceitos, normas e instrumentos relativos à responsabilidade civil, pelo qual aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar os direitos e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, devendo recompor o dano conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil. A responsabilidade civil em matéria ambiental guarda íntima relação com o princípio do poluidor-pagador, pelo qual qualquer dano ambiental deve ser indenizado no afã de se tentar reverter o dano já consumado. A imposição de sanções pecuniárias, mormente em uma sociedade capitalista, onde impera a lógica da diminuição de custos e maximização de lucros, constitui um importante instrumento de efetivação do princípio da precaução. Com efeito, ao levar em conta o custo financeiro com os danos ambientais, as empresas sentem-se convidadas, entre aspas, a empreender esforços no sentido de evitar a ocorrência de tais danos e os dispêndios de recomposição, conforme preleciona Antônio Hermann Benjamin. Ele diz que, ao obrigar o poluidor a incorporar nos seus custos o preço da degradação que causa, operação que decorre da incorporação das externalidades ambientais e da aplicação do princípio poluidor-pagador, a responsabilidade civil proporciona o clima político-jurídico necessário à operacionalização do princípio da precaução, pois prevenir passa a ser menos custoso que reparar. 2 outros aspectos merecem destaque na efetivação da responsabilidade civil por dano ambiental. O primeiro, e talvez o mais importante, seja o princípio da responsabilização objetiva, elencada no artigo 14, parágrafo 1º da Lei nº 6.938 de 1981, pelo qual a imposição da obrigação de reparar independe da demonstração de culpa ou dolo do agente causador. O outro aspecto é a desconsideração da pessoa jurídica, o que possibilita a responsabilização civil dos administradores quando esses fraudarem ou simularem a falência de empresas no afã de inviabilizar a recomposição do dano. Responsabilidade penal. O direito penal constitui conjunto de regras que prescrevem ou vedam condutas sobre a ameaça de sanção restritiva da liberdade, que pode ser detenção, reclusão ou uma medida de segurança. O bem juridicamente tutelado pela norma penal deve ser de tamanha importância que não reste por ser suficientemente protegido pelos demais ramos do direito, de modo que se faça necessário o cerceamento da liberdade do indivíduo para que haja observância dos preceitos estabelecidos pelo direito. A imputação da prática de um crime pressupõe a existência de uma conduta humana violadora de um bem juridicamente tutelado. Todavia, tal regra admite uma única exceção, justamente nas hipóteses dos crimes ambientais,
que também podem ser perpetrados por pessoa jurídica. Sobre o assunto, ensina Rogério Greco. Temos a conduta como o primeiro elemento integrante do fato típico. Conduta é sinônimo de ação e de comportamento. Conduta quer dizer ainda a ação ou comportamento humano. Não se fala de conduta de pessoa jurídica no sentido de imputar a essa a prática de alguma infração penal, embora seja o delito o resultado de uma ação humana. Nosso legislador constituinte previu expressamente em nossa Constituição Federal a possibilidade de punir penalmente a pessoa jurídica por ter ela praticado alguma atividade lesiva ao meio ambiente, conforme se desume da redação de seu artigo 225, parágrafo 3º. Entende-se, pois, que a Constituição Federal conferiu ao meio ambiente importância tal que, em relação aos crimes ambientais, excepcionou a regra da exigência de conduta humana como pressuposto da existência de um crime, possibilitando a punição penal das pessoas jurídicas, que efetivamente são as que mais violam o equilíbrio ambiental. Obviamente, não há restrição de liberdade imposta às pessoas jurídicas condenadas por crimes ambientais, em razão de intransponíveis obstáculos naturais, sendo imputada a elas as penas de multa restritiva de direitos e prestação de serviços à comunidade. Não obstante, a possibilidade de imputação criminal de pessoas jurídicas serve para possibilitar a concomitância de sanções nas esferas administrativa, civil e penal, conforme dispõe o artigo 3º da Lei 9.605 de 1998, de modo que a pessoa jurídica pode sofrer 3 sanções pecuniárias, multa, por o mesmo fato, conforme sua responsabilização penal, civil e administrativa. A Lei nº 9.605 de 1998, também conhecida como Lei dos Crimes Ambientais, traz em seu bojo várias hipóteses, condutas tipificadas como crimes, sendo tais condutas divididas em conformidade com o bem jurídico tutelado, a saber, primeiro, crimes contra a fauna, segundo, crimes contra a flora, terceiro, poluição e outros crimes ambientais, quarto, crime contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, e quinto, os crimes contra a administração ambiental. As condutas contidas em cada espécie são das mais variadas. Por exemplo, temos os crimes contra a flora, que prevêem condutas que vão desde o corte de floresta considerada de preservação permanente, até a comercialização de motosserras sem licença ou registro da autoridade competente. Assim, a responsabilização criminal por danos ambientais surgiu com a Constituição Federal de 1988 como importante instrumento de efetivação das normas que tutelam o meio ambiente, sobretudo no que concerne às pessoas jurídicas, que antes perpetravam condutas penalmente irrelevantes. Estudo de caso: o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. A barragem 1 da mina Córrego do Feijão, que se rompeu em Brumadinho, possuía rejeitos que ocupavam um volume de 11,7 milhões de metros cúbicos. Com o rompimento, a barragem liberou uma grande quantidade de lama, composta principalmente de ferro, sílica e água. A lama, que, segundo a Vale, não é tóxica, foi responsável por impactos ambientais imediatos e a longo prazo, sendo praticamente impossível calcular os danos futuros. De imediato, a força da lama desencadeou a morte de várias pessoas, animais e plantas. Por ser uma área com remanescente de Mata Atlântica, Brumadinho teve, sem dúvidas, uma grande perda. Segundo dados do Instituto Estadual de Florestas, IEF, a área de vegetação atingida é de 147,38 hectares. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sancionou no dia 28 de julho de 2021 a lei que define como a que será usada parte dos recursos que a mineradora Vale deverá destinar à reparação da tragédia de Brumadinho. Em acordo assinado em fevereiro daquele ano, foram acertadas medidas que demandariam 37,68 bilhões.
Do total, 11,6 bilhões dizem respeito a ações que ficaram sob responsabilidade do Executivo Mineiro e a forma de utilização do montante que está discriminado na nova lei. Na fatia, 11,6 bilhões, além do repasse de 1,5 bilhão aos municípios do Estado, estão previstas obras de infraestrutura, investimento em melhoria de equipamentos e órgãos públicos, em programas sociais, em capacitação de servidores, em políticas públicas de saúde e de preservação ambiental. Diante do exposto, a gente pode concluir que os sinais de desequilíbrio ambiental e suas visíveis consequências sobre a vida das pessoas reclamam providências urgentes no sentido de minimizar tais efeitos e restabelecer o equilíbrio perdido. Isso porque o uso irracional dos recursos naturais, a falta de planejamento urbano, a falta de políticas públicas dos recursos sólidos, a poluição de rios e mares por dejetos de esgoto, sobretudo industriais, estão a causar danos ambientais de grandes proporções que comprometem a continuidade da vida no planeta. Tornar efetivo tal objetivo exige o envolvimento de todos os organismos estatais na efetivação das normas jurídicas protetivas do meio ambiente, sobretudo tendo em vista que o direito positivo dispõe de normas e instrumentos processuais para obrigar ao cumprimento das normas de tutela ambiental. E aqui eu trago as referências que eu utilizei para este trabalho. E com isso eu finalizo agradecendo a atenção.